como foi proposto a desenvolvimento de um filme sobre o princípio de funcionamento do inversor de frequência, discente Renan Tenório dos Santos e o docente Thiago Veronese Ortunho, na disciplina de comandos elétricos. Nossos objetivos são introdução, funcionalidades, diagrama de blocos, circuitos de potência, vantagem, conclusão e as nossas referências. A introdução, o inversor de frequência, eles são equipamentos que possuem um baixo custo para o controle de velocidades de motores de indução trifásicos e geram uma economia de energia sem prejudicar a qualidade final do nosso sistema, né? O inversor de frequência também é um dispositivo eletrônico que transforma a energia elétrica CA, sendo tensão e frequência, em energia elétrica CA variável, controlando a potência consumida pela carga. E também, como eu deixei escrito, o inversor de frequência é um dispositivo capaz de gerar uma tensão e a frequência trifásica ajustáveis, com a finalidade de controlar a velocidade de um motor de indução trifásica, como eu já havia explicado. E a gente tem aqui a nossa figura do nosso inversor de frequência. Agora tem a aplicação, mas eu também vou comentar sobre outras funcionalidades e aplicações, né, que tem ele. Que nem a gente vai encontrar diversas aplicações dos inversores de frequência na indústria quando a gente for trabalhar, né? Que, por exemplo, são muito utilizados em maquinários como esteiras, transportadoras, os rotuladoras, tanques, resfriadores de leite, bobinadeiras, ventiladores e muitas outras. E nesse caso da aplicação que eu trouxe, foi um posto da Petrobras da Bahia, né? Que nesse caso ele vai efetuar no controle da velocidade do bombeamento, né? Que vai manter uma relação entre a velocidade do bombeamento e o nível dinâmicos equilibrados, para fazer o necessário implementar as estratégias de controle, né, da velocidade de bombeamento através da atuação do respectivo inversor de frequência. E também ele vai fazer um ótimo controle, como podemos ver. Agora a gente vai para nossas funcionalidades utilizando o mesmo exemplo. Como eu falei, a gente vai continuar o mesmo exemplo, só que agora a gente vai ver como vai ser a nossa funcionalidade do inversor de frequência, que vai ter como principal função alterar a frequência da rede que alimenta o motor, fazendo que o motor siga com a frequência diferente das fornecidas pela rede, e que sempre constante. E dessa forma vai poder facilmente alterar a velocidade de rotação do motor de modo muito eficiente. Então, como a gente pode ver, o nosso painel de inversor de frequência, né, instalado aqui, que ele vai direto para o motor, né? Sempre fazendo a velocidade da rotação do motor de um modo muito mais eficiente. A gente pode ver aqui o nosso painel aqui e aqui o nosso motor aqui, mas aqui nós temos o nosso desenho aqui ilustrando melhor. Agora a gente vai ter o diagrama de blocos, né? O diagrama de blocos, como a gente já teve um pouco de contato com microcontroladores na matéria de microcontroladores do quarto semestre, então a gente já é para ter uma certa facilidade com isso, que a gente tem uma unidade de central de processamento, né, ou CPU, que ela tem como base o processamento de um microcontrolador, né, ou ainda um microprocessador. Mas este último vai necessitar de memórias agregadas, né? Que pode ser considerado o nosso cérebro aqui do nosso inversor de frequência. E neste bloco, todos os outros dados do sistema e os parâmetros ficam armazenados. A CPU também é responsável pela geração, né, lógica dos pulsos para os transistores. E no nosso bloco 2 também muito importante, né, que é a interface homem-máquina, IHM, é aquele bloco que vai fazer a interação, né, entre o usuário e a máquina. E este bloco vai ocorrer a nossa parametrização. É através do bloco que as informações como frequência, o torque serão inseridos, né, no inversor.
além de permitir que visualizemos de que está ocorrendo. E agora o nosso bloco 3, né, que é a interface serial. Esse bloco ele vai permitir a nossa comunicação com dispositivos internos. Pode existir modelos de rede de comunicação e entradas para sinais analógicos de 0 a 10 volts nesse bloco e de 4 a 20 mA nas entradas digitais, né? E nas saídas programáveis também. E agora a etapa do bloco 4, que é constituída pelo retificador trifásico de potência, que através do barramento DC vai ser capaz de alimentar um módulo com 6 transistores no nosso IGBTS. Que esta etapa é muito comum, né, em todos os inversores, onde vai ser capaz de detalhar um pouco melhor. Agora um circuito aí de potência. Nesse circuito de potência, ele vai ter o primeiro tempo, né, dos transistores, que vai ser o T1 e T4 ligados. E o T3 e T2 eles vão estar desligados. E nesse caso, a corrente circula no sentido A para B. E no segundo caso, por exemplo, que seria o segundo tempo, seria de transistores T1 para 4 desligados, né? E o T3 para 2 ligados. E vai ocorrer nesse caso que a corrente circula no sentido de B para A. E quando inverte o sentido da corrente, a tensão na carga do motor passa a ser alternada, né? O mesmo estando conectado na fonte DC, caso vá aumentando a frequência de chaveamento desses transistores, também aumentaremos a velocidade de rotação do motor, né? E vice-versa. Como os transistores operam como chaves de corte ou saturação, a forma de onda de tensão da saída do inversor de frequência sempre será quadrada. E as vantagens, né? As vantagens são a substituição de variadores mecânicos, substituição de variadores eletromagnéticos, automatização e flexibilização dos processos fabris e a comunicação avançada e aquisição de dados, a eliminação de elementos partida pesada e complicada e instalação mais simples. Vai aumentar a vida útil do maquinário e evita choques mecânicos, né? Trancos na partida, né? Que isso pode acabar danificando o motor. E a redução do nível de ruído. Excelente regulação de pressão e vazão e a economia de energia, né? E a nossa conclusão, a gente conclui que a gente vai ter um controle muito mais avançado dos motores, né? Que nem naquele caso da Petrobras, que a Petrobras controlava como eu posso falar, ela fazia o controle da velocidade do bombeamento, né? Então tem um controle muito melhor do motor ali, graças ao inversor de frequência. E ele é muito utilizado na indústria, que nem eu falei dos outros exemplos, né? Que ele pode ter tanques resfriadores de leite, bobinadeiras, né, nos ventiladores e muitos outros, né? Então ele é muito utilizado na indústria e vamos encontrar ele frequentemente. E os nossos números dos benefícios, né, que acabei de falar das vantagens, então ele acaba sendo muito útil. E aí as nossas referências aqui que eu usei, eu espero que tenha gostado e muito obrigado pela atenção.